Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Valmir Júnior, eu sou consultor motivacional e hoje estou aqui para mais uma palestra. E o livro que eu escolhi foi este, Os Segredos de uma Mente Milionária, de T. Harv Eker, se é assim que se pronuncia. Tem aí em todas as livrarias, qualquer um pode comprar, tá certo? Vamos ver o que este livro nos ensina, o que ele pode nos ajudar. Então vamos ao slide, vamos ver qual é o objetivo deste livro, deste autor. Vejam aí. Então o autor tem por objetivo neste livro fazer você desaprender tudo o que aprendeu e ensinar a aprender novas formas de pensar sobre a vida e sobre o dinheiro. Ou seja, pessoal, o autor quer mostrar neste livro aqui a maneira que nós pensamos sobre o dinheiro foi tudo errado. Então, nós fomos programados, principalmente pelo meio familiar, pelo meio social, amizades, de uma forma muito errônea sobre o conceito de dinheiro. Muita gente olha o dinheiro de forma negativa. Muita gente culpa os ricos, muita gente diz que dinheiro é pecado, muita gente diz que dinheiro é sujo, muita gente diz que dinheiro não cai do céu, enfim. Nós temos muitos conceitos ruins. Então o livro ele quer apagar isso de vocês, apagar isso da mente de vocês e colocar novos conceitos. Praticamente é o seguinte: você se desprogramar, resetar e fazer uma nova programação. Então, o autor começa perguntando no livro: por que as pessoas não ganham dinheiro? E aí ele citou o nosso inconsciente, citou fatores internos e citou aí despertar, energia. Existem fatores externos, o que a gente vê, e existem fatores internos. O problema é que nós estamos muito focados fora de nós. E se nós estamos focados fora de nós, a gente acredita que o mundo só é o que a gente vê, é um mundo externo. E o autor ressalva que o nosso mundo começa dentro de nós, dentro da gente. Então é fundamental a gente buscar se conhecer, analisar o que foi colocado dentro da gente que está externando fora, certo? Então, ele faz essa ressalva sobre os fatores internos. Ele também falou sobre inconsciente. De forma bem resumida, inconsciente é a maneira que as pessoas vivem hoje. Vivem totalmente de forma inconsciente, vivem num plano bastante superficial de vida. Nós praticamente vivemos 87% da nossa vida de forma inconsciente, ou seja, a gente não tem controle sobre a nossa mente. E aí essa inconsciência que nos traz todos os transtornos. E aí ele falou despertar, energia. Enquanto a gente não olha o nosso inconsciente para perceber que ele está dirigindo a nossa vida, a gente não desperta, a gente não tem energia para a gente realizar os nossos sonhos, as nossas metas. Aí ele faz outra pergunta: o que você precisa entender? Então o autor fala que neste mundo existe o mundo físico, o mundo mental, o mundo emocional e o mundo espiritual. Ou seja, pessoal, moral da história, nós precisamos olhar para dentro da gente, precisamos acreditar no que não vemos para se manifestar no mundo físico. Então é fundamental a gente se conhecer, analisar esses três mundos para que isto se manifeste no mundo físico. Os nossos frutos são feitos através das nossas raízes. A gente só gera fruto dependendo da raiz.
E a nossa raiz é o mundo mental, o mundo emocional e o mundo espiritual. A nossa saúde, o nosso mundo, o nosso dinheiro é um resultado do interno, o que está dentro da gente, é um resultado do programa que está programado dentro de nós, certo? Então, você precisa entender que o seu mundo físico de dinheiro é um resultado do seu mundo emocional, do seu mundo espiritual e do seu mundo mental, segundo o autor. Tá certo? Vamos para o próximo slide. Vejam aí no slide que o autor faz essa pergunta. Quais foram as fontes que te programou? Pai, mãe, irmãos, parentes, amigos, figuras de autoridade, professores, líderes religiosos, mídia, cultura. Enfim, pessoal, fizeram uma salada na nossa cabeça e programou. Então é fundamental a gente questionar todas essas pessoas, todos os adultos, todo o meio social que te influenciou. Então eu quero que vocês reflitam aí, quem te programou? O que falaram para você quando você era criança? O que você mais ouvia com relação a dinheiro? Se você descobrir neste exato momento, este é o teu programa, tá certo? Então, cuidado principalmente com quem você anda hoje, com os grupos, porque provavelmente você está sendo formatado e moldado pelo meio que você vive, tá certo? Vamos para o próximo slide. Então o autor faz a próxima pergunta, que é o seguinte: como acontece o condicionamento? Como é que aconteceu o condicionamento com relação a dinheiro em cima de você? Então, provavelmente você pode ter sofrido influência verbal das pessoas adultas. O que elas falavam para você quando você era criança, que praticamente te programou. Então, a fala, a influência verbal, então tudo que você ouvia quando criança, você registrava no seu subconsciente, certo? Como se comportavam os seus pais? Ou seja, pessoal, macaco vê, macaco faz. Então, todos os comportamentos do seu pai, você repete hoje em dia. Isso é tão verdade que eu tenho um amigo que ele teve um pai que foi agiota. Incrível que pareça, hoje ele tem mania. Tem mania não, olha só que interessante. A carga em cima dele. Ele hoje, ele empresta dinheiro de agiota. É como se ele estivesse pagando tudo o que o pai dele fez para os outros. E agora ele parece que, entre aspas, se solidariza com essas pessoas e ele faz um empréstimo. Veja que interessante. E o outro é, veja aí, quais foram as suas experiências com o dinheiro. De repente, pessoal, você pode ter tido alguma experiência ruim com relação ao dinheiro. Então vamos imaginar, se você é criança, quando você era criança, você pediria dinheiro para sua mãe. Mãe, me dá dinheiro. E a tua mãe sempre respondia, eu não tenho, vai falar com seu pai. E depois passou um dia depois, você pediu dinheiro, eu não tenho, vai falar com seu pai. E passou um mês, e passou um ano, e passou 2 anos, 3, 5, 10 anos, eu não tenho dinheiro, vai falar com seu pai. O que pode acontecer? Você pode registrar que a mulher não tem dinheiro, entendeu? E o dinheiro está na mão do lado masculino. Então, procura saber dentro de você se existe alguma experiência ruim com relação ao dinheiro. Então, o autor, ele faz essa ressalva, ele chama atenção para isso. Então, veja aí no slide, influência verbal, como se comportavam os seus pais e quais foram as experiências com o dinheiro. Enfim, pessoal, esses 3 casos formatou, programou a sua cabeça, te condicionou. Deu para entender? Se deu para entender, bora, vamos para o próximo slide. O autor aí, vejam aí, o autor faz também essa pergunta: como se forma o modelo de dinheiro na sua vida? Na sua cabeça, primeiro tem um pensamento, tem um sentimento, que ocasiona uma ação e aí dá resultado.
Enfim, pessoal, eu quero acrescentar também que existe uma crença antes de um pensamento. O autor colocou pensamento, sentimento e ação e resultado. Eu quero colocar crença, porque o que a gente pensa é o resultado da crença. Então, como é que se forma um modelo de dinheiro? Você tem um pensamento, por exemplo, dinheiro é sujo. Esse dinheiro é sujo te forma dentro de você uma emoção, um sentimento, e isso se resulta numa ação e aí dá o resultado. É assim que forma o modelo de dinheiro aqui no nosso subconsciente, certo? Com a informação, aquela informação que foi colocada em você lá atrás, lá no passado, através de pessoas que exerciam autoridade e poder sobre você, certo? Então, vamos ao próximo slide. Percebam aí no próximo slide os 17 arquivos da riqueza. Segundo o autor, se a gente seguir essas regras, provavelmente a gente tem muita chance de mudar a nossa programação mental com relação a dinheiro. Então vamos a elas. Olha aí o primeiro. Eu creio na minha própria vida. Ou seja, pessoal, a gente tem que crer na nossa vida. A gente precisa acreditar em nós. A gente precisa entender que as coisas acontecem. Que se a gente faz, as coisas acontecem. As pessoas de mentalidade pobre não, elas são sempre vítimas de tudo. As pessoas de mentalidade rica não, elas acreditam na própria vida, elas têm uma mentalidade forte, elas fazem as coisas acontecerem. Tá certo? Vamos aí para o segundo item. Vejam aí o segundo item. As pessoas ricas entram no jogo de dinheiro para ganhar. Ou seja, pessoal, as pessoas ricas sempre têm metas muito grandes. E a grande diferença é que as pessoas pobres só ganham dinheiro para pagar as contas. Então esse é o grande diferencial. As pessoas ricas entram para ganhar. Elas entram sabendo que o negócio, elas correm o risco e procuram fazer com que as coisas deem certo. As pessoas com mentalidade pobre, elas trabalham apenas para pagar as contas e elas sempre não se arriscam muito e vê sempre por um outro lado, elas sempre focam mais nos obstáculos, tá certo? Vamos para o próximo arquivo de riqueza. Aliás, eu estava esquecendo, o autor fala sobre o poder da intenção. Se você quer ganhar dinheiro apenas com a intenção de pagar as suas contas, de cobrir as suas despesas, você vai ganhar dinheiro exatamente apenas para isso. Tá certo? Vamos aí para o terceiro item. As pessoas ricas assumem o compromisso de serem ricas. Este é o terceiro arquivo da riqueza. Ou seja, pessoal, as pessoas ricas elas sabem o que querem, elas têm metas estabelecidas, elas sabem o que fazer. As pessoas de mentalidade pobre não têm a menor ideia. As pessoas de mentalidade rica elas se comprometem de ser rica de qualquer jeito. Esse é o diferencial, o compromisso, a responsabilidade e saber aonde quer chegar. As pessoas de mentalidade pobre não têm a menor ideia de onde chegar, vivem perdidas. Vamos para o próximo arquivo de riqueza. Vejam aí o quarto item, as pessoas ricas pensam grande. Ou seja, pessoal, o que isso tem a dizer? As pessoas ricas pensam grande. É que as pessoas de mentalidade pobre, elas pensam pequeno, principalmente por causa do medo. Ou medo do fracasso, ou medo do sucesso. Incrível que pareça, as pessoas têm medo do sucesso. Simplesmente porque as pessoas não se sentem merecedoras de dinheiro. A maioria fala de boca para fora que gostariam de ser ricas, mas no fundo, muita gente sente até culpa. Enfim, neste quarto arquivo de riqueza é o seguinte:
As pessoas ricas se sentem merecedoras. Vamos aí ao quinto arquivo de riqueza. Vejam aí, as pessoas ricas focalizam as oportunidades. Ou seja, pessoal, as pessoas pobres, de mentalidade pobre, sempre focaliza nos obstáculos. Ela é extremamente negativa. Elas estão muito focadas no problema e não na solução. O rico não. Ele foca na oportunidade e ele faz as coisas acontecerem, tá certo? Então, as pessoas de mentalidade rica sempre focam nas oportunidades. Entendeu? Vamos para o próximo arquivo de riqueza. As pessoas ricas admiram os indivíduos bem-sucedidos. Ou seja, pessoal, tem muita gente rica que os pobres têm ressentimento delas. É como se o rico tivesse culpa por aquilo que está acontecendo com ela. Então, por isso que as pessoas ricas se admiram muito. E você vê muito isso em clubes, os ricos jogando golfe, enfim, conversando um com o outro e fazendo os negócios. Então, as pessoas ricas se admiram. As pessoas pobres, mentalidade pobre, elas têm muita inveja e são muito ressentidas. Tá certo? Vamos para o próximo arquivo de riqueza. Aí, as pessoas ricas buscam a companhia de indivíduos positivos e bem-sucedidos. Ou seja, pessoal, tudo é energia, né? Neste mundo nada é material. Segundo a física quântica, nós temos 0,0000000000000 de matéria no planeta inteiro. Então, se tudo é energia, se não existe matéria, somos tudo energia. E qual que é a energia de pessoas negativas? Então eu quero que você reflita aí em volta de você as pessoas, os urubus que estão em volta de você. Então, as pessoas ricas têm companhia de indivíduos positivos em sua vida. Este é o sétimo arquivo de riqueza. Tá certo? Bora! Vamos para o oitavo arquivo de riqueza. Vejam aí, as pessoas ricas gostam de se promover. Ou seja, pessoal, as pessoas ricas, elas botam a cara a tapa. Elas se mostram, elas não têm vergonha, elas não têm resistência. Elas não têm medo da rejeição. Essa é a ideia principal. Então as pessoas ricas gostam de se promover. Tá certo? Vamos para o nono arquivo de riqueza. Vejam aí, as pessoas ricas são maiores que os seus problemas. Ou seja, pessoal, as pessoas de mentalidade pobre são menores que os seus problemas, porque elas não querem responsabilidades, elas não querem sair da zona de conforto, elas querem ter aquele mesmo mundinho. Então, para você ter riqueza, tem um preço, e o preço é o preço da responsabilidade. Então, por isso que as pessoas ricas são maiores que os problemas. Aliás, elas veem em cada problema uma oportunidade. A cada problema, um salto de consciência. As pessoas de mentalidade pobre não. Elas sempre param nos obstáculos. Elas sempre vê problema. E aí elas se tornam menor que o problema. Tá certo? Próximo arquivo de riqueza. Vejam aí o 10º arquivo de riqueza. As pessoas ricas são excelentes recebedoras. Ou seja, pessoal, as pessoas de mentalidade pobre não sabem receber. Elas se acham que não são merecedoras de dinheiro. E as pessoas de mentalidade rica sabem receber dinheiro dos outros. Então veja só que inconscientemente, que o autor fala lá no início, que eu falei para vocês do slide lá no início, inconsciente. Então, ou seja, inconscientemente as pessoas elas se sabotam.
elas não acreditam que podem ter bastante dinheiro. E aí elas dispensam o dinheiro. Eu conheço uma pessoa assim, viu? Eu conheço uma pessoa assim, fui dar serviço para a pessoa, ela não aceitou e o negócio dela vai fechar. Então vamos aí. Então o décimo arquivo de riqueza é: as pessoas de mentalidade rica, elas são excelentes recebedoras de dinheiro. Certo? Então vamos para o 11º arquivo de riqueza. As pessoas ricas preferem ser remuneradas por seus resultados. Ou seja, pessoal, lembra daquela historinha que a gente ouvia? Vai para a escola, tire boas notas, faça uma faculdade e consiga um bom emprego para ganhar salário X? Pois é, essa aí é uma vida sendo buscada para ter segurança, ou seja, a pessoa no fundo, inconscientemente, ela está com medo, então ela busca segurança num salário fixo. E as pessoas de mentalidade rica, elas não vivem por um salário mensal, elas vivem pelos seus resultados. Então, as pessoas de mentalidade rica, o céu é o limite. As pessoas de mentalidade pobre, elas buscam segurança. E segurança é medo. No fundo, a pessoa está com medo e aí ela busca segurança em algum lugar, em algum salário fixo. Então, para o autor, o arquivo de riqueza número 11 é: as pessoas preferem ser remuneradas pelos seus resultados, as pessoas de mentalidade rica. As pessoas de mentalidade pobre, elas trabalham apenas para receber as suas horas trabalhadas, tá certo? Então vamos aí para o próximo arquivo de riqueza. Vejam aí, as pessoas ricas focalizam seu patrimônio líquido. Ou seja, pessoal, patrimônio líquido é tudo que ela adquiriu. Então a pessoa de mentalidade rica, ela vê tudo, ela engloba tudo. As pessoas de mentalidade pobre, ela só vê os seus rendimentos. Essa é a diferença. Tá certo? Então as pessoas ricas, elas focam no patrimônio líquido e não apenas na remuneração. Vamos seguir adiante. As pessoas ricas administram bem o seu dinheiro. O que isso quer dizer, pessoal? Muita gente não administra o seu dinheiro porque elas acreditam que perdem a liberdade. Mas a liberdade é exatamente saber controlar os seus gastos. Tá certo? Então, por isso que as pessoas de mentalidade rica sabem administrar o seu dinheiro. As pessoas de mentalidade pobre, elas acreditam que perdem a liberdade quando começa a administrar o seu dinheiro. Tá certo? Então, essa é a grande diferença. É na palavra liberdade. E liberdade é saber administrar o dinheiro, exatamente como o tempo. Se você não escreve o que você vai fazer de manhã, à tarde, à noite, você está perdido. E a liberdade vem de escrever, de saber o que você vai fazer. Se você não faz isso, você perdeu a liberdade. Como diz o ditado aí, você não encontra liberdade no caos, tá certo? Impossível. Você só encontra liberdade colocando consciência no seu tempo. E é exatamente com dinheiro. Administrou o dinheiro, você ganha liberdade, tá certo? Vamos seguir adiante. As pessoas ricas põem o seu dinheiro para dar duro para elas. Enfim, pessoal, o que isso quer dizer? Que as pessoas ricas põem o seu dinheiro para dar duro para elas. Elas aplicam o dinheiro. Elas fazem o dinheiro trabalhar para elas. As pessoas de mentalidade pobre não. Elas pegam o dinheiro e já troca por alguma coisa. Ela compra, ela faz alguma aquisição. Então ela recebeu o dinheiro e já faz essa troca. O dinheiro já é repassado. Então essa pessoa praticamente ela fica trabalhando duro para ter dinheiro.
E as pessoas de mentalidade rica não, elas deixam o dinheiro trabalhar duramente para elas. Essa é a ideia básica. Vamos seguir adiante para o penúltimo arquivo de riqueza. Vejam aí, as pessoas ricas agem apesar do medo. Uma das maiores diferenças, pessoal, entre as pessoas ricas e as de mentalidade pobre é que as ricas elas estão sempre dispostas a fazer alguma coisa, a agir. Apesar do medo, elas fazem. As pessoas de mentalidade pobre, elas não fazem isso. Elas ficam na zona de conforto. Aliás, elas são até arredias. Se você tirar essa pessoa da zona de conforto, elas são até arredias. Então, provavelmente, as pessoas, porque elas têm medo, elas não querem sair da zona de conforto, elas estão programadas a ter aquela vidinha. Então, as pessoas ricas agem, apesar do medo, elas agem. As pessoas de mentalidade pobre estão conformadas. Elas acreditam que a zona de conforto é o melhor lugar do mundo, mas ao contrário, a zona de conforto é o pior lugar do mundo. É um descanso enganoso. Quanto mais você está com as pernas esticadas, quanto mais você está na frente da televisão, pior é para você. Então as pessoas ricas agem, apesar do medo. E as pessoas pobres, elas não agem. Elas preferem parar na zona de conforto. Tem medo, não quer se arriscar, não quer crescer, não quer evoluir, não quer nada. Tá certo? Vamos para o último arquivo de riqueza. Vejam o último arquivo de riqueza. As pessoas ricas aprendem e se aprimoram o tempo todo. Eu errei aí numa palavrinha, mas está valendo. Ou seja, pessoal, as pessoas ricas sempre estão buscando estudar, sempre estão buscando ampliar consciência, sempre estão querendo aprender. Não existe aquela filosofia, eu já sei. Elas sempre estão buscando consciência maior, aprender coisas maiores. Então, as pessoas de mentalidade rica sempre estão aprendendo, sempre estão aprimorando. As pessoas de mentalidade pobre, meu Deus do céu, eles leem um livro a cada 5 anos. Então, as pessoas de mentalidade rica, elas se aprimoram o tempo inteiro. Bom, estamos chegando ao fim desta pequena palestra, que essa é a ideia, né? Passar um pouquinho de conhecimento, um pouco de conhecimento. O livro está aí nas livrarias para você, certo? E eu quero terminar com uma metáfora que eu achei muito legal do livro, do autor. Vejam aí o slide. Percebam aí. Você abraçaria alguém com conjuntivite? A maioria de nós responderia, nem pensar. De conjuntivite, quero distância. Moral da história, pessoal. A negatividade é uma espécie de conjuntivite mental. Você deseja ficar ao lado de pessoas que apresentam esses sintomas? Ou seja, pessoal, é o arquivo de riqueza lá que fala das pessoas que estão em nossa volta, das pessoas negativas, tá certo? Então, quem são as pessoas que estão com conjuntivite mental? Que palavra difícil! Conjuntivite mental em volta, perto de você. O problema é quando é o marido, o problema é quando é a esposa e o problema é quando é os filhos. Eu tô vendo muita gente com esse problema. Aliás, saindo um pouquinho aqui do tema, procurem se casar com pessoas que estão com uma mente saudável, pessoas que fazem busca interior. Pessoas externas, supérfluas, não vale a pena. Enfim, frase legal, né? A metáfora boa, muito legal. E é isso então. Então eu termino aqui a palestra e quero aproveitar para pedir para vocês aí o sininho, ativar o sininho, dar um like maroto aí. E se vocês quiserem fazer uma doação, nem que seja de 10 centavos, 20, R$1, 10, 100, 1 milhão.
que o seu coração mandar para me ajudar por estar fazendo esse esforço de compartilhar conhecimento com vocês. A minha conta está aí embaixo do vídeo, tá certo? Também tem o blog. Se você puder acessar o blog, tá aí o link embaixo também. E clicar nas publicidades, puxa, me ajudaria bastante também, tá certo? E também quero perguntar para vocês, qual foi o insight nesta mini palestra? Qual foi o insight que você teve? Qual que foi o insight que você teve? Coloque aí embaixo, faça os comentários. Obrigado pela presença de vocês e desculpe alguma coisa aí se eu errei, mas é errando que se aprende. Um abraço, pessoal. Fique com Deus.